Olá pessoal, hoje nós estaremos nesse vídeo dando início aí à nossa aula de número 12, que é sobre a igreja local de Whitney Lee. Como nós fizemos nas demais aulas anteriores, estaremos dando uma pequena introdução no que é essa igreja local de Whitney Lee, falando alguns aspectos que eles acreditam, algumas de suas crenças. A introdução diz assim: os membros da igreja local de Whitney Lee alegam frequentemente que sua igreja está alicerçada numa base correta. A expressão base correta, nesse caso, significa que no município só pode haver uma única igreja que represente o corpo de Cristo, ou esse grupo religioso. Então, segundo eles alegam que essa base correta, que a igreja está alicerçada, é que dentro de um município só pode haver uma igreja que representa o corpo de Cristo ou algum grupo religioso. Então eles alegam, falam que a igreja deles estão alicerçadas numa base correta. E essa base correta nessa expressão significa que dentro de um município só pode haver uma igreja ou um grupo religioso. E esse grupo religioso, com certeza, é a igreja local de Whitney. Quando se pergunta a um membro dessa igreja a qual denominação ele pertence, a resposta que se obtém é a de que essa igreja não é uma denominação. Então eles dizem que o único nome que ostentamos e honramos é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tomar qualquer outro nome é insultá-lo. Então eles não estão presos a títulos denominacionais, alegam que criando outros títulos a pessoa está mudando a adoração, mudando o nome do Senhor Jesus, tomando e honrando o nome dele em vão. Então eles não têm essas práticas. Embora se esforcem para dar a impressão de que a igreja local de Whitney Lee não é um nome denominacional e afirmem que se trata de um grupo de crentes que são os membros vivos de Cristo, não podem negar que tem registro de pessoa jurídica, como qualquer denominação ou instituições religiosas. Então, isso é um fato que não se pode negar, mesmo eles alegando que não tem um título denominacional, mas existe ali a igreja como uma instituição jurídica. Se ela é uma instituição jurídica, ela tem que ter um nome, ela tem que ter um título a que pertence, e com certeza também tem ali as suas crenças, os seus dogmas que são ali difundidos por essa igreja. O fundador, o grupo começou com Whitney Lee na China, quando o governo comunista se instalou. Whitney Lee, discípulo de Lee, fugiu para Taiwan. Lee permaneceu na China e após 20 anos na prisão morreu. Lee assumiu então a liderança do grupo. Então aí um histórico, um pequeno histórico da fundação, do fundador dessa religião, dessa igreja local Whitney Lee. Quando se instala ali o governo comunista na China, os discípulos de Whitney Lee fogem para a Taiwan. E aí onde um deles, Lee, permanece na China, onde fica ali prisioneiro ali durante 20 anos e chega a falecer. Depois o Lee, que é um discípulo, ele assume a liderança do grupo e aí passa então a liderar todo esse grupo. Agora, com relação às escrituras, o que esse grupo ele tem a dizer com relação às escrituras? Os seguidores desse grupo afirmam que não é necessário pesquisar,
entender ou aprender as escrituras sagradas. Adotam a prática de orar e ler a palavra. Seus membros entendem que os livros de Whitley são inspirados por Deus. Então o grupo, os seguidores desse grupo, dessa igreja local, eles dispensam a pesquisa, eles dispensam o entendimento e também eles não adotam a prática de aprender as escrituras sagradas, Eles apenas adotam a prática de orar e ler a palavra, mas não querem entender, não se dão ao estudo da Bíblia, nem ao estudo da pesquisa bíblica. Eles têm os livros de Whitley, que é o seu fundador, como livros inspirados por Deus. Então essa é a ideia que eles têm com relação às escrituras. E com relação à pessoa de Deus, o que esse grupo ele diz sobre a pessoa de Deus? Segundo os seguidores dessa seita, o Ser Supremo é o Deus Trino processado. Um Deus processado seria aquele que passa por alterações ou mudanças, de pai para filho, de filho para o Espírito Santo e do Espírito Santo para a igreja. Esse ensino da igreja local de Whitley sobre a natureza de Deus é conhecido como modalístico estatístico. Lee ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simultaneamente um e outro, e ao mesmo tempo o Pai é o Filho e o Espírito Santo. Historicamente, esse ensino é conhecido como patripacionismo. Então, a ideia que eles têm da pessoa de Deus é que o Ser Supremo, o Deus, ele é trino processado, ou seja, a mesma pessoa que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O Pai passa de Pai para Filho, Filho para o Espírito Santo e o Espírito Santo para a igreja. Então eles fazem essa mistura, essa associação entre as três pessoas da Trindade como sendo uma pessoa só, que exerce, que assume nomes diferentes, Uma hora assume que é Pai, outra hora assume que é Jesus Cristo, outra hora assume que é Espírito Santo. Eles fazem essa mudança aí. Esse é o ensinamento que eles têm da pessoa de Deus, sobre a pessoa de Deus. Agora sobre Jesus, o que eles ensinam? Que Jesus é o Pai e o Filho. Manifestou-se como filho pelo fato de ter assumido a forma humana e nascer como homem. Então eles alegam aquilo que nós falamos da pessoa de Deus, que Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele é o Pai, ele também assume como filho. E ele assumiu a função, a postura de filho, a estrutura de filho, quando ele se manifestou assumindo a forma humana. Quando ele nasce como homem, ele então assume a forma de filho, assume a forma de Jesus. E com relação ao Espírito Santo, essa religião ensina que o Espírito Santo é apenas um passo ou estágio sucessivo na revelação de Deus aos homens. Então eles atribuem ao Espírito Santo um estágio, um processo que acontece na revelação de Deus aos homens. E com relação à salvação, essa igreja prega que é necessário ser membro da igreja local de Whitley para ser salvo. Então a salvação está ligada à membresia de uma igreja. Se a pessoa ela é adepta, ela se insere na igreja de Whitley, então ela passa a ter a salvação. Então a salvação, segundo essa igreja, segundo essa religião, está ligada a uma associação, a uma instituição religiosa, que seja a Whitley. A morte. Com relação à morte, eles pregam que haverá ressurreição, acreditam na forma da ressurreição com relação à morte.
e outras características, né? Segundo os ensinos da igreja local de Witsley, Adão, Satanás e Deus habitam no homem. O pecado é o próprio Satanás. João Batista era um profeta desviado, libera seu espírito recitando: ó Senhor Jesus. Então ele faz uma verdadeira mistura, né? Dizendo que Adão, Satanás e Deus habitam no homem. Então, algo inaceitável pela teologia do cristianismo. Mas, segundo essa igreja, né, a que nós estamos analisando agora, essa religião Whitley, eles pregam isso: Adão, Satanás e Deus habitam no homem, e que o pecado é o próprio Satanás. E com relação a João Batista, ele diz que João Batista é um profeta desviado, né? Então nós vemos que alguns pontos que essa igreja ela defende, né, algumas de suas crenças que ela defende, como as escrituras, Deus, Jesus, Espírito Santo, salvação e morte, são atividades, atribuições, né? São temas que nós também discorremos nas demais que nós já passamos, né? Que nós já tivemos aulas sobre elas, e estamos abordando essas questões dentro dessa igreja, né? Então nessa parte 1 nós passamos aqui um pouco sobre essa igreja e vamos continuar aí na parte 2 falando um pouquinho do que realmente esse grupo ele representa, o que realmente esse grupo ele tem a nos dizer com relação, né, a muitas coisas, as suas crenças, o que realmente é essa instituição, essa igreja local de Witsley. Então a gente vai estar abordando mais alguma coisa aqui na próxima aula, e espero que você continue conosco, né? Assista a próxima aula para a gente ter um entendimento melhor dessa igreja, né? São características muitas vezes que são crenças muitas vezes que nós nos deparamos, né, quando estamos estudando, que às vezes nos causam estranheza pelo aquilo que nós acreditamos. Mas é interessante estudarmos, pesquisarmos, para sabermos até respondermos, né, alguns questionamentos que nos sobrevêm, né? São dúvidas que as pessoas têm sobre algumas religiões não muito citadas. Então eu espero que você continue conosco aí na próxima aula, né? E até a próxima aula aí, se Deus quiser.